Fala, meus amigos, hoje um vídeo diferente aqui no Primeiro Stint para vocês que gostam de histórias de bastidores dos pilotos de Fórmula 1. Já pensou você saindo e dando um rolê de Ferrari com Sebastian Vettel, ou comer uma coxinha com Charles Leclerc no posto de gasolina, ou então andar no Toyotão lá do Fernando Alonso? Hoje o cara que eu vou trazer aqui para conversar com a gente vai dizer como aconteceu tudo isso e outras histórias que ele tem também com pilotos de Fórmula 1 aí para vocês curtirem, logo depois da vinheta. Tadã. Bom, se você ainda não adivinhou, então tá aí a hora de mostrar quem é o convidado de hoje. Meu brother, meu parceiro Cássio Cortes. Beleza, Sejam bem-vindos ao nosso cafofo aqui, o nosso estúdio. Thiago Mendonça no 3C, falando de GP Brasil, provavelmente já foi ao ar quando vocês virem isso, então link na descrição que foi legal demais o papo. É isso aí, estamos aqui com mais uma joint venture aí para trazer para vocês histórias bem bacanas, que vocês sabem, além da trajetória dele no Acelerados e agora também no Auto Mais, ele também foi durante muito tempo responsável pela comunicação da Red Bull aqui no Brasil, principalmente de motorsports. E a Red Bull sempre teve ações e coisas muito bacanas sendo feitas aqui no nosso país, né? E é isso que eu queria começar com você, Cássio. Me conta aí primeiro, eu sei que tem várias histórias bacanas, mas principalmente do Sebastian Vettel, né? Que todo mundo fala, o cara é o labrador humano, lá, o cara que é de boa pra caramba. Eu já tive algumas situações em que eu percebi isso também. Me conta aí um pouquinho do que vocês fizeram com ele, do que vocês viveram com ele, como é o Sebastian Vettel nesse contato, assim, com quem tá ali do lado dele. Eu acho que o Vettel, ele tinha uma situação na Red Bull muito única, né? Porque ele foi piloto Red Bull desde os 8 anos de idade, né? Vou contar 3 passagens rápidas que mostram muito isso, assim. Primeiro, como ele é um ser humano diferente, principalmente dentro da nossa realidade do automobilismo, que a gente sabe que tem poucos seres humanos diferentes pro bem e muitos seres humanos diferentes não estão pro bem assim. Quando o Neymar estava surgindo aqui no Brasil e ele era um atleta Red Bull, ele fez um gol contra o Inter pelo Santos, que estava concorrendo ao prêmio Puskás, de gol mais bonito da FIFA, né? E a gente tentou se engajar muito em fazer uma campanha para que o gol do Neymar fosse vencedor, né? Então a gente engajou vários grandes atletas e aí coube a mim, no GP Brasil, dá um jeito de pegar vote Neymar aí do Vettel, né? Só que era um ano que ele tava disputando título ou coisa parecida, mas assim, o GP Brasil era muito decisivo, muito importante, não tinha tempo dele fora da agenda de ativação e tudo mais, e ainda era um tempo pré-Liberty Media na Fórmula 1, que era muito difícil você filmar no paddock. Pegar uma GoPro que nem o Thiago tá pegando aí, sair filmando, você tomar uma bolacha na orelha, era impensável. E aí ele deu um jeito, ele sugeriu, não, vem na minha sala de massagem, ali no Interlagos, antes da reforma, né? Aqueles puxadinhos que eram ali as salas privativas de cada piloto no box. Então eu fui até, esperei o fim da massagem dele, ele estava na maca de massagem, terminou a massagem, ele levantou e eu fiz do celular esse vídeo. This is the best goal of the year. You have to vote on FIFA.com, for sure, the best goal. Ou seja, tipo de coisa que ele não tinha a obrigação de fazer e fez questão de fazer para ajudar, né, o pessoal aí da Red Bull Brasil. Eu lembro outra vez também, com ele ainda na Toro Rosso, ele topou jogar um jogo de embaixadinha com os moleques do Street Style. Isso foi muito legal também. Uma outra que é muito marcante dele para mim, que essa ninguém viu, ninguém ficou sabendo, não virou nada, mas o cara que assinou ele para Red Bull na Fórmula 1, aliás, como piloto de kart ainda criança, é um cara chamado Oliver Rosman, que é uma lenda aí do mundo Red Bull, até por ter assinado o Vettel quando ele era gerente de esportes da Alemanha e o Vettel era uma criança. E esse cara eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Quando eu era gerente de comunicação do Brasil, ele era o head de marketing América Latina. E quando o Vettel foi campeão, o primeiro título dele foi a decisão em Abu Dhabi, né? Isso aí, 2010. A gente tinha ido assistir a corrida junto, todo mundo no escritório, na casa e tal. E eu tava do lado do Oli e terminou a corrida, cara, coisa de uns 45 minutos, assim, tocou o telefone dele, do Oliver Rosman, e era o Vettel agradecendo. Ou seja, nesse momento de consagração máxima dele, de um primeiro título, ele fez questão... O Oliver Rosman tinha se virado, cara, Red Bull América Latina, não tinha mais nada a ver com a rotina dele e tudo mais. Ele agradeceu o cara que
12, 13 anos antes tinha assinado ele e proporcionado aquilo tudo como piloto E de kart. se você for pensar, o tempo que tem aí de entrevista, de pódio, 40 minutos, 50 minutos, ele foi a primeira pessoa, talvez depois da família, que o Vettel ligou, né? Demais essa história. E uma outra muito legal, que foi na ação da Shell, no Acelerados, que a gente fez a disputa de Ferrari lá no Velocitar e tudo mais. O Gerson e eu não sabíamos, né? Era uma surpresa. Então, a gente estava no salão do automóvel naquela mesma semana e falaram, vocês têm que gravar com um engenheiro da Shell no posto, foi o que nos falaram. Um brasileiro que ajuda a desenvolver gasolina. E, cara, você sabe, né, Thiago? Semana de GP Brasil com o salão do automóvel, uma pauleira. A gente já estava muito cansado, isso era, sei lá, na quinta-feira. E aí o Gerson saindo do salão, a gente tinha gravado no salão de manhã, vamos lá para o posto, mas assim, vamos parar antes, tomar um café, um pão de queijo e tal. A gente deu um chá de banco no Vettel, cara, de mais de 45 minutos. E ninguém podia surtar e dizer, venham que é o Vettel. E o Vettel, cara, tranquilaço, sabe o que ele fez? Atravessou a rua do posto, sozinho a pé, cara, foi bater uma feijoada no restaurante ali atrás do posto Shell na Marginal e voltou de boaça. Então, tomou esse chá de banco aí e não se abalou, bateu uma feijoada. Eu lembro de uma também que a gente estava fazendo lá na Via Itália, que ele ia dar uma entrevista lá, enfim, mostrar o carro novo da Ferrari, 488, e o Chico Longo ligou para ele e falou, tô mandando aí o carro para te pegar, tal. Ele tava num restaurante ali nos Jardins também, no Jardim Europa, e aí ele falou, não precisa porque eu já tô indo. E aí o Chico falou, mas tá vindo como? Com quem? Ele falou, sozinho. Mas sozinho como? Tô indo a pé, tô andando aqui na rua. Então Vettel às 7h30 da noite em São Paulo, no Jardim Europa, caminhando para um compromisso profissional. Outra coisa interessante, né? Ele, agora eu não sei mais, né? Mas a pilotada sempre fica nos hotelões clássicos ali da Marginal, Hyatt, agora tem o Palácio Tangará e tudo mais. Ele fazia questão de ficar no Hotel Emiliano, né? Que é um hotel pequeno, um hotel boutique, nos Jardins, ou seja, que ele consegue sair, fazer as coisas a pé, vivenciar um pouco a cidade, né? Que é uma coisa que poucos pilotos têm essa preocupação, porque a rotina de 23 corridas por ano é aeroporto, hotel, pista e olha lá, né? Antigamente, né, quando a Red Bull chegou na Fórmula 1, ela era a equipe amigona de todo mundo, não tinha rivalidade nenhuma, então todo mundo frequentava o ambiente da Red Bull. E aqui no Brasil, quando a gente tinha a última etapa, tinha essa festa. E eu me lembro de uma muito legal que foi em 2007, no título do Raikkonen. Conta aí em que estado ficou o Kimi Raikkonen lá na Pachá, antiga Pachá. Já contei várias vezes, né, que o Kimi acabou me dando uma rasteira e a gente quase saiu na mão, mas foi uma grande brincadeira, assim, né? Ele me reconheceu porque eu tinha ajudado ele a entrar. Ele chegou lá já num estado Kimi, né? Ele tinha ido pra festa. A festa da Ferrari era tipo um jantar, né? Então ele chegou lá calibrado, sei lá, 2 da manhã. E eu já tinha relaxado, né? Já tinha colocado tudo que era jornalista convidado pra dentro. E às 2 da manhã eu já tava dentro da festa, eu tive que sair já umas 2 cervejas depois e botar ele pra dentro. Então ele, sei lá, ele me reconheceu, o meu rosto ficou marcado pra ele. Aí já são 4, 5 da manhã, eu tô caminhando pela Pachá, no alto da pista, assim, um corredorzinho estreito, procurando uma galera, e daqui a pouco uma pessoa nitidamente me dá uma rasteira de propósito, assim, estica a perna pra trás. E eu, mano, que cara folgado, né? Já saí assim, indignado, e se o cara não pedisse desculpa, a gente ia sair na mão, né? E quando eu virei, era o Kimi fazendo assim, aí eu também, não sobra, né? Falei, me dá um abraço, tava torcendo por você e tal. Então, durante 7 a 12 segundos, eu e o Kimi fomos melhores amigos depois dele me dar a rasteira. Genial, imagina o Kimi se dispondo a brincar com alguém, né? Sensacional. Não, imagina a quantidade de álcool que ele precisa pra chegar nessa disposição, né? Cara, e já com acelerados teve o Alonso também, né? Que você foi, acho que aqui na América do Sul, né? No Chile, talvez. Sim. Dakar, não? O que foi? Era o pré-Dakar, né? O Alonso, cara, fez bastante coisa também. E é um cara que tem uma fama de ser mal-humorado e tudo mais, mas ele eu falo isso em relação aos Piquet, né? Eles não são mal-humorados, eles têm preguiça da burrice. Então, se o cara vier despreparado, se o cara vier com aquela pergunta sem pé nem cabeça, eles vão dar no meio. Mas não é normalmente o nosso caso de jornalista especializado, né?
Mas a gente deu esse rolê lá, que foi muito legal, andei de passageiro, saltando pra Toyota do Dakar. Agora, 3 dias atrás, a gente fez a entrevista também no camarote da Alpine, né? Agora com pandemia não é mais pessoalmente, mas a gente se falou pelo telão. Mas uma boa do Alonso foi ainda no tempo de McLaren. Pra quem não sabe, existe esse meme que eu tinha parado de alimentar esse meme de que eu sou parecido com o Alonso. Eu era parecido na faculdade, acreditem em mim. O que aconteceu? O Alonso explodiu na cena da Fórmula 1 e ele usava sempre boné e tinha cabelo comprido. Eu também tinha cabelo comprido e usava boné, porque pra dar uma domesticada no cabelo. Eu tenho a sobrancelha grande, ele também, cara, Alonso. Eu gostava de automobilismo, corria de kart e tudo mais, Alonso. Não é porque eu fosse realmente parecido com ele, mas virou meu apelido na faculdade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí eu tinha parado com essa história, eu tava gravando uma viagem da Land Rover na Noruega. E eu tô gravando e do nada o Cauã Raymond, cara, com quem eu não tinha intimidade nenhuma, só, enfim, tava na mesma viagem, chegou, aí Fernando Alonso fez isso no vídeo do Acelerados. Então a gente meio que ressuscitou esse meme aí. O Alonso da Deep Web, o Alonso depois das drogas, esse tipo de coisa. Aí eu fui entrevistar ele, era um evento da Shandong, em São Paulo. E aí eu contei pra ele antes, né? Não corri esse risco. Cheguei, Alonso, no nosso programa aqui tem essa piada que eu sou parecido com você e tudo mais. E aí a gente começou o papo assim, fazendo o espelho, sabe? Eu levantei a mão, ele levantou a mão, eu olhei pra direita, ele olhou pra direita. E aí, enfim, ele topou a brincadeira. Então você vê que um cara extremamente mal-humorado nunca aceitaria o fato de que ele é parecido comigo, né? Então você vê que o Alonso é um cara gente fina assim. Total, e cara, essa quebra de roteiro aí no meio da Fórmula 1, o assessor se desespera, cara. Fala, não, mas não dá, isso não tá combinado, ele não vai saber fazer. E outra, os caras ficam desesperados. Você tem 4,3 minutos com o cara. Você gastou 1,5 pra explicar e mais um outro 1,5 com o assessor dizendo que não dá. Então, tipo, é tenso fazer esse tipo de coisa. E no fim, são essas coisas que acabam bombando, né? Hamilton, Alonso, o Vettel, eles mais ou menos que regulam de idade com a gente. Eu tenho 1 ano a mais que o Hamilton, por exemplo. Eu tenho 1 a mais com o Alonso. A gente, então, regula de idade com eles. Quando vem essa galera tipo Leclerc, você percebe que não, esse cara já me vê como um tiozinho, né? Tipo, eu já sou 15 anos mais velho do que esse cara. Ele foi, cara, impecável com a gente, topou comer a coxinha, a gente queria muito... O Leclerc, pra quem não sabe, é nascido em Mônaco, né? O cara nasceu caminhando pro iate, né? Então é o cara glamour puro que a gente fez comer coxinha aqui em São Paulo e tudo mais. I ate something else. Coxinha? How do you know coxinha, That's Joana? exactly what I tried, and I really liked it. E aí essa coisa de você ver do cara ser diferenciado também como ser humano, né? 1 ano depois, ano passado, a gente não teve GP Brasil por causa da pandemia, e aí a nossa ação com a Shell, ou melhor dizendo, a ação do Acelerados com a Shell, foi o Leclerc me dar uma aula de pilotagem em Interlagos online, né? Então a gente fez uma conexão, enfim, jogamos online com eu pilotando em Interlagos e ele sendo meu coach em tempo real. E aí quando você conecta aquela coisa, mesma coisa, ele lembrou de mim, como é que tava, perguntou da coxinha, sabe? Tipo, pô, pensa que são 20 e poucas corridas por ano, o cara 1 ano depois lembrar de quem tinha feito uma ação com ele, 20 corridas depois, né? Passou só 1 ano, mas passaram 20 corridas. É que ele ainda tava com a azia, né? Naquele dia. Aquele dia ele não esqueceu da coxinha. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar fazendo o trabalho. Opa! E outra, se a gente falou aí de assessor, como é difícil e tudo mais, cara, a nutróloga da Ferrari pra deixar o cara com a coxinha de posto na véspera também é um feito. Genial. Cara, vamos lá então. Agora você tá com Automais e tá com o seu canal no YouTube também, que é o Cássio Cortes Show, certo? Onde eu estive também gravando. A gente tá no Automais, no Band Esportes e no YouTube, né? youtube.com/automaisoficial. Aqui é youtube.com/Cássio Cortes, vídeos todos os dias. E o Cássio Cortes Show podcast rola aqui às quartas, que o Thiago participou. Tô fazendo também o Pod Position, um podcast de automobilismo muito legal com a Cabueno e eu.
quinzenalmente no seu tocador de Tem podcast. 40 horas, né? Porque o Kaká Bueno falando de Fórmula 1. Não, eu e o Kaká, coitado do entrevistado. Sempre tem um entrevistado, inclusive já vou dar um spoiler aqui. O próximo episódio que estamos gravando é com o Felipe Massa. Ô, louco. São sempre episódios temáticos, bem aprofundados. Assim, é um conteúdo para quem gosta mesmo de automobilismo. Assim, é bem vertical, bem aprofundado. E é isso, estamos aí, estamos correndo de HB20, estamos correndo no Drift, Ultimate Drift Brasil, estou participando também, participando de algumas transmissões do Ultimate, então tô trabalhando demais, mas tá legal demais. É isso, galera. Cássio Cortes falando aqui com a gente no Primeiro Instinto. Não esquece, deixa aí o seu like, se inscreve no canal também, você acompanha conteúdo semanal aqui também no Primeiro Instinto. Valeu, tchau! Mas eu me lembro muito saindo um pouco do universo Fórmula 1 sobre o Motoboys, o Rob Madison, né? O maior piloto de motocross freestyle, é um dos maiores do mundo, é o recordista mundial de salto em distância e em altura de moto. A gente fez um mini documentário que ele viveu um dia como motoboy em São Paulo. Era ele e um motoboy que a gente fez um casting, né? E depois eles trocavam de papel, né? Ia ter o X-Fighters em Brasília, o motoboy experimentava a pistona lá de terra e tudo mais. Então eles inverteram os papéis. E ele termina o depoimento dele falando assim, eu tava seguindo o cara e pensando, this guy can really ride. Tipo, o respeito que ele adquiriu pela pilotagem do motoboy, eu achei fantástico. Mas a frase final dele é sensacional. É uma lição de vida, cara. E ele, imagina, um cara que tá acostumado, esses pilotos de motocross, eles têm dezenas de fraturas, né? Tá acostumado a risco. E ele tava desconfortável com o nível de risco que ele tava no corredor, na marginal. E ele pensando assim, meu Deus do céu, por que que eu tô aqui correndo esse risco, né? Ele mesmo pensando com ele mesmo. Aí ele falou, quer saber? Porque a vida te trouxe até aqui. Então, enjoy the moment, né? Aproveite o momento. Sensacional.